Bem-vindos de volta a mais um vídeo da lore do 40 mil. E o tema de hoje é Tzeentch. Tzeentch, o deus da mudança, o tecelão do futuro, o deus corvo, aquele que tudo vê, o pai da magia, o senhor da mudança. Então, onde poderíamos iniciar a falar de Tzeentch? Nessa definição, acho que os títulos dele resumem bem o que ele é. É o Senhor da Mudança e o Senhor da Magia. Tzeentch seria o destino. Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que troca, tudo aquilo que será, o que poderia ser, é Tzeentch. E assim como tudo pode ser, pode não acontecer nada. Isso também é Tzeentch. Ele é uma dualidade da vida, da tua escolha. Quando tu escolhe algo, tu pode escolher, digamos, A ou B. Se tu escolher A, vai ter uma infinidade de ramificações que essa escolha pode fazer. Se tu escolher B, pode ter uma infinidade de ramificações que a escolha B pode fazer. Não só na tua vida, mas no ambiente, na vida de outros. E isso alimenta, dá energia à mudança. E essa mudança é o que faz Int crescer. Então ele precisa que as coisas mudem, eles precisam que as coisas sejam caóticas, sejam imprevisíveis. E por isso, as coisas que mais alimentam essa energia são esquemas, maquiações, coisas que enganam e mentiras, além de conhecimento, magia. Zint ele é muito complexo. E, então é bem difícil a gente tentar definir uma forma para ele, ou o que ele é. E no caso, ele sempre está se metendo na vida dos mortais e nas coisas que acontecem, e seu número sagrado é 9, até porque ele sempre se mete na nossa vida. O Zint, ele também é conhecido como o deus da sorte, poderia em algumas culturas. E eu joguei os dados agora há pouco e o número que saiu foi 9, então eu fiquei meio preocupado, porque eu estava fazendo esse vídeo aqui, eu tenho os dados de RPG que eu joguei e deu 9, eu fiquei meio preocupado com isso, eu não estou nem brincando, é sério. Ele tem algumas cores sagradas, o azul e o dourado, que são geralmente como é representado as unidades Int, ou uma mudança contínua de cores, um arco-íris infinito que vai mudando, mudando, mudando o tempo todo. Só que como isso é um jogo de mesa, é difícil tu representar isso numa pintura, então normalmente a gente usa o azul e o dourado para pintar as unidades Int. E existe nos deuses do caos um conflito eterno, onde um tenta destruir o outro, mas nunca totalmente. É chamado o grande jogo. No grande jogo, Zint tem vários assim, pensamentos de como dominar, como perder, como aumentar, como diminuir o seu reino no imaterial. E esse conflito ele acaba afetando também o nosso mundo, tanto no caso no universo, no 40 mil, como no mundo da fantasia. Por exemplo, conforme Zint ganha influência no imaterial, os ventos da magia, até um dos nomes de Zint seria o grande vento, ele consegue aumentar o poder das mágicas, e um mago poderia fazer mais magias em menos tempo e mais, não vou dizer seguramente, mas quanto mais o vento de Zint está num lugar, que é The Winds of Magic, como eles são chamados, mais magia pode ser invocada. E quando o Zint está mais fraco, é o contrário, os magos perdem força. E o rival do Zint é o Nurgle, porque o ciclo da vida é uma certeza. Tu sabe que se tu nascer, tu vai morrer. E essa certeza não é legal para Zint. Ele não gosta que nada seja certo, ele gosta que tudo seja variável. Então, se uma coisa é definida, ele não fortalece Zint. Então, ele precisa que tudo seja fluido, seja alterado. E agora você deve estar se definindo. Beleza, eu não consegui definir muito bem o que é o Zint. Com os relatos que já foram pegos tanto dos cultistas ou dos magos que viram o Zint em algum momento, ou suas aparições, eles dizem que o Zint é um corpo normalmente humanoide, com braços e pernas bem finas, e no corpo dele aparecem
bocas, faces que sempre ficam falando algumas coisas como segredos que tu quer saber, mas tu não consegue exatamente definir o que elas estão falando. E vários olhos que enxergam o futuro, o passado. Para alguns, Zint aparece como uma ave ou um peixe. Por quê? Porque quando tu olha para algo que tu não consegue entender ou o teu cérebro não consegue definir o que que é, ele tenta criar uma imagem daquilo ali que tu consiga com algo parecido do que algo que tu já saiba. Um exemplo, a cor, vamos supor, a cor preta. A cor preta, na verdade, é porque o objeto que absorve a luz, ele absorve totalmente a luz. Então a gente não enxerga uma reflexão daquilo ali. Então no nosso cérebro, ele define aquilo como o preto. Olhe para o seu teclado agora, porque normalmente ele é dessa cor. E você vai, então, assim, ó, nesse momento você não está vendo o seu teclado, porque ele não reflete a luz, mas o seu cérebro entende que ele está ali e define ele como uma coisa, como uma forma escura. E isso, no caso, se tu vê o Zint, tu não vai conseguir entender o que é o Zint. Ele é uma coisa abstrata. Então o teu cérebro tenta entender as várias formas, as várias diferenças do Zint com algo que tu entenda. Por isso que ele tenta transformar, por exemplo, no peixe ou no pássaro, porque são animais que vivem em fluidos e os fluidos estão em constante mudança e convecção e sempre alterando. Então, geralmente é assim que as pessoas enxergam o Zint quando eles têm uma visão ou um contato com ele ou com seus demônios que a gente vai falar depois. E o Zint, ele é o ato de mudar, é a variação. Cada mortal é uma cordinha amarrada no corpo do Zint. E cada escolha que tu faz, essa corda se ramifica em outras, que afeta aos outros mortais que estão ao seu redor. E essa contínua emaranhado de planos é o que faz ele existir. E ele se alimenta dessa mudança. Quando tu aspira alguma coisa, tu quer mudar, quando tu quer, eu não estou contente com uma situação e quero que essa situação mude, eu vou fazer algo para mudar essa minha situação, afetando outras coisas no processo, isso alimenta ele. O próprio fato de tu um dia estar vivo e no outro dia estar morto, também dá uma certa energia pro Zint. Um ditado famoso do Zint é do pó tu veio e do pó tu vai. Assim, ó, então um dia tu já foi a transformação da matéria, a evolução, o elemento sendo transformado num organismo complexo e voltando depois a ser pó de novo, isso faz ele crescer e dá força ao Zint. Por isso que o Zint também acredita-se que ele sempre existiu de uma forma menor no imaterial, só que conforme os desejos de muitas pessoas e cultuar coisas como destino, fez ele ter a forma física e uma certa inteligência. E um exemplo do que o Zint afeta a vida dos mortais é uma história do fantasia. Então, se você é um fã do 40 mil, segura um pouquinho que eu já vou falar do futuro também. Mas é que essa história do fantasia é boa e eu queria comentar aqui. Existia uma tribo de nórdicos, o pessoal, os Norskans, no mundo do fantasia, eles cultuam os deuses do caos. E os deuses do caos às vezes fornecem suas bênçãos para eles. E um dia, um guerreiro nórdico, caçador bem forte, estava caçando para trazer comida de volta para sua vila. E na volta, ele viu a vila queimando. E no meio dela, uma aberração do caos. Aberrações do caos são mortais que se transformaram em uma monstruosidade, uma criatura combinando várias criaturas na mesma, assim, mas ele já foi um humano em algum momento da sua vida, mas por alguma razão, pelas influências do caos, ele virou esse monstro. E ele enfrentou essa monstruosidade e matou ela. E agora ele foi procurar nos destroços da sua vila, os seus amigos, a sua família tinham sido mortos por aquela criatura. E no seu desespero, no seu penar, ele rezou aos deuses do caos. E um deus respondeu. Zint falou: não tema, meu campeão.
Eu posso fazer tudo voltar como era antes. Você só precisa derrotar um dos campeões do meu adversário, Korn. E aí ele deu a visão para esse guerreiro do nórdico, onde estava uma fortaleza de um príncipe demônio do Korn, que não é uma luta fácil, mas Int deu a ele ao poder mágico para derrotar esse monstro. E com as suas habilidades já de luta que ele tinha antes, ele foi através de uma jornada árdua até o castelo onde morava esse campeão do Korn. E ele desafiou ele para um duelo e venceu. E quando ele derrotou o demônio do Korn, no caso, os demônios do Korn são extremamente fortes no mano a mano. Apesar de ter vencido, ele ficou ferido gravemente e a morte estava logo à frente dele. Ele viu a vida dele inteira passar nos seus olhos e aquela raiva da criatura que matou a sua família e o seu vilarejo. E quando escureceu a sua visão, ele acordou e ele olhou para o seu braço e era uma garra. Ele olhou para o outro braço e era uma massa de tentáculos. E ele começou a ver, com os seus olhos estavam no joelho, na perna, nas costas. Aquela aberração que tinha destruído a sua vila era ele nesse momento. Ele foi mandado de volta pelo tempo como uma aberração de Zint. E ele estava andando em direção ao seu vilarejo. E ele não conseguia controlar as suas ações, mas ele conseguia ver o que aquela criatura estava vendo. E ele era a criatura, ele estava lá, mas ele não conseguia agir nem controlar o seu corpo. E ele viu a criatura, no caso ele, matando um a um os seus colegas da vila e a sua família, até que ele mesmo viu ele em terceira pessoa o matar. É, é isso que acontece quando tu cultua Zint. Ele não se importa muito com seus seguidores e na verdade ele provavelmente vai te usar e te enganar e depois cuspir fora, se não foi ele que te ferrou em primeiro lugar. Então meus amigos, não cultuem o caos. E no 40 mil, o Zint, a maior atuação dele, até vou falar mais disso quando eu falar só do Magnus, ele enganou um dos primários. O Magnus, o vermelho, ele tinha uma conexão com o imaterial, ele era um psíquico muito forte. E a legião dele, quando ele foi achado pelo imperador, sofria de uma doença terrível. Como é que eu vou explicar? Essa doença, ela vinha de um defeito na semente genética do próprio Magnus. É que o contato com o imaterial transforma os seres vivos. Então, quando eles têm isso na própria genética deles, espontaneamente eles viravam aberrações do caos. Os que os Spawn, até que eu falei daquela história anterior, eles existem também no futuro e são mortais que não conseguiram tolerar a energia do imaterial e o seu corpo foi modificado além da compreensão. Coisas como garras, tentáculos, bicos, olhos, bocas, cortes fora do comum aparecem no corpo inteiro, a criatura se transforma. Então, esses irmãos dele, porque o Magnus vê cada um de seus soldados como seus filhos, e os legionários veem um ao outro como irmãos. Então tu imagina um dia tu tá aqui almoçando com teu irmão, depois jogando bola, depois se divertindo cantando uma música e do nada ele se transforma naquelas aberrações. O Magnus não deixou com que eles fossem mortos, e sim ele botava ele em prisões para tentar achar uma cura. E um dia, eu não vou falar muito sobre isso, mas ele fez um acordo com Zint e Zint meio que ele permitiu que eles não transformassem mais nessas aberrações. Só que quem transformava eles nisso era o próprio Zint. Então ele estava enganando o Magnus, mas o Magnus acreditou, deu certo. E com isso ele forneceu muito conhecimento para o Magnus, um conhecimento que fez o Magnus achar que ele dominava o imaterial e todas as coisas do outro lado. E eventualmente o Magnus fez uma cagada. Ele abriu um portal para o inferno na Terra, sem querer, querendo. Ele achou que estava ajudando e fez merda. Então, com isso,
a Terra foi invadida por demônios e o imperador teve que usar a sua força para parar esse buraco que o Magnus causou, em vez de resolver o problema do Horus. Então, permitindo com que a heresia do Horus causasse muito mais destruição do que deveria ter causado. E após esse evento, eu não vou contar ali o que acontece, mas o Magnus vai ser morto, ele vai para o imaterial e a alma dele é fragmentada, e o Zint cria talvez seja só um reflexo do que o Magnus era no imaterial, um demônio chamado Magnus, que controla a legião, que agora foi para o outro lado. Os sobreviventes do que aconteceu em Próspera, também não vou falar muito sobre isso, da legião do Magnus, que foram transportados para o material, em contato com as energias do outro lado, eles viravam aquelas mutações muito mais rápido, a ponto de que provavelmente todos eles iriam morrer. Então, um dos bibliotecários, aliás, o chefe bibliotecário Ahriman, os bibliotecários são pessoas com poderes psíquicos que também são super soldados. Eu vou falar um dia só deles também. Tentou purificar a legião do Magnus. E ele fez um ritual para purificar a carne. E purificou a carne, porque eles não tinham mais carne. Aqueles que não tinham os poderes psíquicos, como os bibliotecários, foram transformados em pó, aprisionados a sua essência, a sua alma nas armaduras. Agora essas armaduras seguem esses bibliotecários que tinham os poderes psíquicos em batalha. Então a maioria deles, eles são chamados de, é que eu me esqueci agora o nome, Rubric Marines. Eles são pó. Dentro da armadura não tem nada, mas a armadura continua se mexendo, atirando e lutando como na época que eles eram vivos, mas não tem nada dentro delas, e o que controla eles é as vontades do bibliotecário da Legião. E o Império... outra coisa que a gente faz no 40.000 é aumentar e muito o número de pessoas tocadas pelo imaterial, que tem o poder psíquico, muito mais do que seria natural pela mera alteração genética e a mutação que deveria causar isso. Então, o Império tem algumas naves específicas chamadas Black Ships, dos Black Templars. Não é assim muito criativo os nomes, mas eles são uma das facções mais legais do 40.000, que, aliás, eles são os mais fiéis ao Imperador, então almejem ser como eles, crianças. E eles aprisionam as pessoas com poder psíquico e levam elas para a Terra para ser sacrificadas por Trono Dourado, para tentar fechar o maldito buraco que o Magnus abriu. Magnus fez tudo errado. Magnus... Eu não gosto do Magnus, mas vamos continuar. E aí vem a pergunta, então, se o Zint é a magia e a magia vem do Zint, a magia é ruim? A resposta é não. A magia do caos é ruim, mas tu consegue botar ordem na magia e fazer ela ser útil. Um exemplo disso é os bibliotecários que ainda são fiéis ao imperador. Esses utilizam a magia conforme rituais pré-estabelecidos e seguros, fazendo com que apenas aquilo que eles querem que seja feito aconteça. Eles conseguem usar o imaterial como uma ferramenta. Por exemplo, eles querem lançar um raio no inimigo, eles conseguem fazer isso. Eles querem que uma localização inimiga, uma defesa, um bunker, digamos, simplesmente verta magma debaixo daquele bunker e queime tudo que está dentro. Eles conseguem. Ele quer lançar uma bola de fogo, famosa aí para quem não tem criatividade, também pode fazer. Além de que esses poderes da magia são extremamente efetivos contra as criaturas do imaterial, porque a magia é o imaterial. Então, quando ele é enfrentado com algo do mesmo material que ele é feito, é super efetivo contra os demônios do outro lado. E no caso do fantasia, se a magia for feita corretamente, ela também é segura. Mas se tu fizer um miscast, ou seja, tu fizer ela errada, tu vai ter uma maldição de Zint. Então a maldição de Zint pode ser desde tu simplesmente não acontecer nada e a magia falhar, quanto tu causar uma explosão com o epicentro bem na tua mão, ou tu pode se transformar naquelas aberrações de Zint, aquelas Chaos Spawn. Então a magia é perigosa, mas ela não é em si ruim.
E os cultistas de Zint, o que leva uma pessoa a seguir essa loucura da mutação e do contínua alteração? Pensa assim, alguma vez na vida tu já quis ser mais rico, mais bonito, mais alto, mais rápido ou qualquer coisa? Talvez tu consiga se você simplesmente acreditar nisso aqui. Uma tentação do caos. Olha só a tentação aí. Prestem atenção na tentação. O seu vizinho pode ser um cultista do caos. Ligue para a Inquisição. É, no caso, ninguém entra no culto de Zint falando, vamos trocar sua alma e virar uma aberração. Não, isso não acontece. Eles tentam entrar no culto de Zint por várias promessas. Você é o dono de uma empresa que está falindo. Ei, olha só, eu conheço uns amigos que talvez possam te ajudar. A garota que você gosta está com outro cara que é mais forte, mais bonito e tem um carro melhor que você. Adivinha só, talvez se você, eu conheço um jeito de você trazer ela para você em 7 dias, e eliminar aquele cara chato que está competindo contigo. Sim, muito fácil. Vem aqui jogar as cartas e os digo, venha cultuar meu Deus Corvo. E Zint não tem um nome só. Várias culturas e várias. Aliás, todos os deuses do caos. Eles têm vários nomes e vários aspectos em cada uma das culturas. Alguns podem cultuar simplesmente como o deus da sorte, o deus do destino, o deus da enganação. Tem várias faces e assim, todas elas nada mais são do que um aspecto de Zint e no total alimentam o Zint. E aqui eu botei algumas citações do Magnus, por exemplo. As mentes dos deuses não são para os mortais saber ou julgar. Aceite que Zint tem um lugar para todos nós no seu grande esquema e seja feliz por você ter uma parte para fazer. Essa é uma proclamação de Magnus depois que ele virou o príncipe demônio lá. E aqui tenho também um livro de Zint. Eu sou o Zint e você é meu fantoche e você vai dançar para o meu tom. Assim, basicamente Zint não tem um apreço, um amor ou alguma coisa para os seus seguidores. Ele oferece algo, mas sempre tem uma corda amarrada. Por isso que dizer que eles são fantoches faz sentido nesse caso. E vamos falar das forças do material também de Zint. Das coisas que geralmente o pessoal esquece, mas é uma das mais famosas, que é um demônio de Zint, é uma entidade demoníaca feita de material, são os discos de Zint. Os discos de Zint são um transporte. Eles carregam os magos e os heróis Zint de um ponto A para um ponto B. Parece ridículo, parece bobagem, mas eles são importantes e é uma das coisas mais clássicas do Zint, é o pessoal andando nesses discos aqui. E quando tu vai enfrentar um mago, o disco ele tenta defender quem está em cima dele. Coisas como lançar raios, fogo, ou simplesmente jogar um tentáculo em ti para tentar te impedir de enfrentar o mago que está em cima. E outros deles são os gritantes, os screamers. Uma descrição legal dos screamers são tubarões do céu, porque eles parecem peixes, só que o corpo de todas essas criaturas, a forma de todas as criaturas íntimas, está em contínua mudança. Novos espinhos aparecem e desaparecem, novas bocas abrem, novos olhos abrem. E os screamers são criaturas que atacam tanto. Eles são mais animalescas. Eles atacam os outros inimigos do mano a mano, mas eles também causam eles fazem um som agudo, muito chato, estridente, que distrai e tenta causar loucura em quem escuta. Aliás, e uma coisa interessante deles é que eles sobrevivem em qualquer ambiente. Eles podem estar na água, no fogo, no ar, até no vácuo, eles podem existir. E eles só não existem se tu cortar a conexão deles com o imaterial. E se tu juntar um disco com esses screamers, tu faz uma carroça. Essa é a carroça de flamejante de Zint. Isso é uma unidade, é uma das mais famosas do Zint, por isso que eu trouxe ele aqui. É uma unidade bem boa para eliminar a infantaria, porque ela gospe o fogo do Zint, que não é um fogo normal que tu consegue apagar com água. Na verdade, provavelmente vai queimar a própria água.
e costuma ser puxado por dois daqueles screamers, que são os gritantes que eu falei antes, e costuma ser cavalgada por alguns horrores. A gente vai falar agora dos horrores. Os horrores são a infantaria base dos Int, assim. Eles têm vários tipos e eles são, em geral, fracos fisicamente. O perigo deles não é o corpo físico, mas sim a sua habilidade mágica. Eles lançam bolas de fogo de Zint. E essas bolas de fogo, elas podem causar muitos efeitos diferentes. Por exemplo, se tu atingir um inimigo com uma bola de fogo, tu pode transformar ele numa galinha, numa borboleta, aliás, várias borboletas. Tu pode fazer ele evaporar. Tu pode fazer ele virar aquele Scale Spawn e ficar louco atacando todo mundo antes. Tu pode simplesmente queimar muito profundamente o inimigo. Tu pode transformar ele num dragão que vai matar um monte dos horrores no processo. Mas geralmente efeitos benéficos não são esperados. Mas tem várias coisas que podem acontecer, nunca se sabe. Mas em geral eles são ruins. E como eles são fracos fisicamente, se tu cortar um deles ou matar um deles no mano a mano, que geralmente é o melhor jeito de enfrentar esses bichos, um horror, os maiores horrores e os mais felizes, alegres, que ficam falando um monte de coisa sem parar, e essas coisas são bem difíceis de entender, muitas vezes piadas sem graça, eles falam direto, eles são meio que o tio do 40 mil. Os horrores rosa, quando tu mata um deles, eles viram um horror azul. Então, assim, ó, desculpa, eu acho que não citei antes, mas eu estou falando dos horrores rosa antes. Os horrores azuis, eles vêm depois que tu mata um horror rosa. E eles ficam o contrário do horror rosa. Eles não são felizes, não são faladores, eles são quietos, nervosos, tristes, porque eles foram rebaixados. É como se ele perdeu, então ele foi rebaixado por Zint em virar um horror azul. Geralmente um horror rosa vira dois horrores azuis, e esses horrores azuis eles querem vingança de quem fez isso com eles, então eles tentam matar quem cortou ou matou o demônio rosa. E quando tu mata um horror azul, ele vira um horror de enxofre, um Brimstone Horror. O horror de enxofre é uma bolinha de fogo bem breve que tenta só se explodir, queimar o inimigo e levar ele com ele. E ele é uma manifestação do rancor e da raiva. Então eles só tem isso dentro deles. E, no caso, os horrores representam a maior parte dos exércitos de Zint. Os Herald of Zint. Os Herald of Zint também são os anunciantes de Zint, assim como a gente teve no Nurgle. Eles comandam as tropas básicas. Eles são basicamente. Aliás, perdão, falo essa palavra demais. Eles são um horror que foi exaltado por Zint para ter mais poder mágico. É só isso, nada mais que isso. E eles também têm o mesmo corpo físico fraco e eles estão em constante mutação. Aliás, todos os horrores estão em constante mutação. Uma hora nasce um braço aqui, some o braço ali, aparece uma outra cabeça, some outra cabeça, aparece uma boca, um nariz, um olho, em locais em que não deveriam ter bocas, narizes e olhos. E agora sim, já falando das coisas mais importantes, os príncipes demônios, que isso tem para todos os deuses do caos, então eu não vou me repetir muito nisso. Os dos Int geralmente são azul ou viram pó numa armadura. E eles costumam ter a face mais aviana e a maioria deles tem asas com penas. Mas o Zint, quando ele tem. Aliás, tu vai perceber que os príncipes demônios tentam virar uma imagem do seu deus. Então, no caso do Zint, eles tentam virar um pássaro gigante azul, porque isso que seria uma forma mais conhecida do Zint. Até alguns dizem que ele é o deus corvo. Se tu já viu o Game of Thrones, ele sabe aquele deus corvo que não se importa, que só vê o futuro, o passado, mas tá morto no presente ou não tem sentimentos para as coisas vivas, isso é Zint. Isso é bem definido o que Zint é. E, claro, os senhores da mudança. Os senhores da mudança são imagens, representações de Zint no imaterial. Eles geralmente são pássaros, alguns com uma ou com duas cabeças. Eles têm também vários olhos que aparecem e desaparecem no seu corpo. A pele costuma ser de escamas e eles costumam ter um corpo meio. Seria uma mistura de serpente com pena. E eles são proeficientes em magia. Dos magos, eu acho que eles são os mais potentes, porque eles são a magia pura.
E apesar de eles usarem fogos e raios do Warp, que são mais fortes que os normais, convencionais, isso não é nem a pior parte deles. O que é pior é os planos maquiavélicos que eles fazem para arruinar a vida dos mortais. E tudo que eles fornecem tem algo por trás. Nunca acredite no almoço grátis. Vai ter imposto pro resto da tua vida atrás disso. Pense nisso. E até aqui tem uma citação de um desses senhores da mudança. Entendam, mortais, que cada um de vocês, cada um dos seus campeões com seus jogos pequenos, é apenas uma peça no grande jogo do meu Senhor. É, esse é Zint. Então, beleza, para resumir, qual é o grande plano de Zint? O grande plano é que não há plano, porque se tivesse um objetivo, não teria mais objetivo. Se chegasse nesse objetivo, Zint acabaria, porque não tem mais nada para mudar. Zint precisa que os mortais estejam sempre almejando mudança, sempre querendo algo a mais, sempre mudar a sua sorte, sempre desejar o mal do outro e se engrandecer. Então, o jeito que tu combate Zint é sendo previsível, sendo sempre contínuo, sempre tendo uma rotina. Isso enfraquece ele muito, ele vai te odiar. E aqui eu deixei alguns memes, mas o mais legal é o do Magnus ali. Presta atenção todo mundo, ele vai fazer um negócio idiota. Ai, eu tô louco pra fazer um vídeo do Magnus. Mas, em geral, Zint é isso. Zint é a constante mudança, por isso que eu decidi nunca mudar. Fiquem sempre iguais, meus amigos, e o Imperador protege.